Olá, meu nome é Paulo e vamos resolver uma questão da FUVEST sobre estequiometria. Caso a resolução te ajude de alguma forma, deixe seu like e inscreva-se no canal. Dúvidas ou correções, coloque nos comentários. Os comprimidos de um certo antiácido efervescente contêm ácido acetil salicílico, ácido cítrico e determinada quantidade de bicarbonato de sódio, que não é totalmente consumida pelos outros componentes, quando o comprimido é dissolvido em água. Para determinar a porcentagem em massa do bicarbonato de sódio, nesses comprimidos, foram preparadas 7 soluções de vinagre com o mesmo volume, porém de concentrações crescentes. Em um primeiro experimento, determinou-se a massa de um certo volume de água e de um comprimido do antiácido. A seguir, adicionou-se o comprimido à água, agitou-se e, após cessar a liberação de gás, fez-se nova pesagem. Procedimento análogo foi repetido para cada uma das 7 soluções. Os resultados desses 8 experimentos estão no gráfico. Quais 8? O primeiro que ele descreveu e a repetição 7 vezes, né? Considerando desprezível a solubilidade do gás na água e nas soluções utilizadas, a porcentagem em massa de bicarbonato de sódio nos comprimidos de antiácido é de aproximadamente... Então ele quer a porcentagem em massa do bicarbonato de sódio, né? E a gente tem que analisar primeiro as reações. O que vai ocorrer? Vai ocorrer primeiro uma reação de bicarbonato de sódio com água, né? Eu representei a água como HOH para que fique mais simples de vocês perceberem uma coisa, que isso aqui nada mais é do que uma reação de dupla troca, né? Então, se vocês não soubessem se essa reação ia ocorrer, o que vocês observariam, né? Coloquei uma revisão rápida aqui. Vocês teriam de ver os produtos. Quais são os produtos, aliás? Você vai trocar o Na, né? o sódio, com o hidrogênio. E aí você ficaria com hidróxido de sódio e ácido carbônico. Olhando para os produtos, para essa reação ser espontânea, para ela ocorrer, um dos produtos tem que ser fraco, um dos produtos tem que ser insolúvel ou um dos produtos tem que ser volátil. O ácido carbônico é fraco, né? Então essa reação ocorre. Eu até deixei aqui, ó, por mais que o NaOH seja forte e solúvel, o H2CO3 é fraco, né? Então essa reação ocorre. Num segundo momento, a gente vai ter a reação do hidróxido de sódio com ácido acético. É uma reação de neutralização, por si só você já devia saber que ocorre, né? Mas você pode olhar novamente os produtos, e a água é fraca, então essa reação é espontânea. E aí a gente pode somar essas duas reações, né? Se a gente somar aqui, aliás, observem aqui antes disso que essa reação que eu coloquei aqui nada mais é do que essa reação 1, tá? A única coisa que mudou foi que eu tirei o H2CO3 e coloquei a decomposição dele. Vocês deviam saber que o H2CO3 se decompõe em CO2 e água. Beleza. E aí a gente pode fazer a soma dessas reações, né? Então a gente tem H2O aqui, H2O aqui. Fazer a global, no caso. A gente tem o hidróxido de sódio aqui, o hidróxido de sódio aqui. Quando a gente faz essa soma, a gente vê que vai ficar o ácido acético mais o bicarbonato, reagindo e formando o ácido carbônico e o acetato de sódio. Então essa é a reação. Eu coloquei ela aqui para que a gente possa observar melhor. A tabela que ele mencionou também deixei representada aqui. Observem, tem uma coisa importante aqui. O peso perdido em gramas que está representado aqui, esse peso perdido no sistema é peso que saiu em forma de gás. Que gás? CO2. CO2. Agora observem, conforme eu aumento a concentração de vinagre, e por aumentar a concentração de vinagre entendam aumentar a quantidade de ácido, conforme eu faço isso, eu aumento a quantidade de gás que é liberada, né? Você olha pela massa de gás liberado. Então, no primeiro momento aqui, eu tinha uma concentração X de ácido e eu liberei 0,9 gramas, ou seja, eu liberei 0,9 gramas de CO2. No segundo momento, eu tenho uma concentração Y de ácido e libero 1,1 de CO2. Então, o que está acontecendo? Aliás, antes disso, leiam o ácido carbônico como CO2 e água. Porque, como eu havia dito, ele se decompõe. Está acontecendo que quando eu aumento a concentração de ácido, eu produzo mais gás. Então, se eu aumento a quantidade de reagente ácido, eu produzo mais gás. Quer dizer que eu já tinha bicarbonato suficiente. Ou seja, o meu reagente limitante inicialmente era o ácido, porque era o que estava faltando, né? Já que quando eu aumento a quantidade, eu aumento os produtos.
Acontece que chega um momento, né, a partir daqui, que quando, aliás, daqui, né, que quanto mais, que eu posso aumentar a quantidade de ácido aqui, ó, aumentei para Z, mas eu não solto mais gás. Eu aumentei a quantidade de ácido, mas eu não tenho mais produtos. Por quê? Porque está faltando reagente. Qual reagente? O bicarbonato. O bicarbonato. Então, quando eu consumo todo o bicarbonato, eu libero 1,1 gramas de CO2. Guardem essa informação. Quando eu consumo todo o bicarbonato do comprimido, eu libero 1,1 gramas de CO2. Tá, e agora, Paulo? Agora a gente vai usar as reações que a gente tinha desenvolvido para olhar as proporções, né? Deixa eu apagar aqui. 1 mol de bicarbonato, aqui, ó. Opa. 1 mol de bicarbonato me gera 1 mol de ácido carbônico. E 1 mol de ácido carbônico me gera 1 mol de CO2. Então, 1 mol de bicarbonato me gera 1 mol de CO2. Legal? E lembrem do que eu havia pedido para vocês lembrarem ali em cima. Que quando eu consumo todo o bicarbonato do comprimido, eu gero 1,1 grama de CO2. Agora eu só preciso ver quanto 1,1 grama de CO2 corresponde em mol em relação ao bicarbonato, porque aí eu descubro quanto tem de bicarbonato, né? E aí, como é que eu faço? Se a proporção é de 1 para 1, né, eu só preciso ver quanto 1,1 grama de CO2 pesa, porque essa quantidade em mol vai ser a mesma quantidade em mol que eu tenho de bicarbonato. Então, aqui, isso aqui foi a análise do primeiro experimento, eu acabei explicando sem usar isso aqui, mas aqui no segundo, ó, quando eu preciso saber a quantidade em mol de alguma coisa, eu pego a massa que eu tenho e divido pela massa molar. Então, se eu tivesse, por exemplo, 16 gramas de oxigênio, O2, e eu quisesse saber quanto isso representa em mol, eu dividiria pela massa molar, que é 32. Veria que isso é meio mol. Foi o que eu fiz aqui. Eu tenho 1,1 grama de CO2 e o CO2 pesa 44 gramas por mol. Portanto, isso aqui é a quantidade em mol que eu tenho. Como a proporção é de 1 para 1, eu vou ter isso aqui também de mol de bicarbonato de sódio. E aí, quanto é que isso pesa em grama? Eu só preciso pegar a quantidade de mols que eu tenho e multiplicar pela massa molar, né? Que ele deu. É exatamente 84 gramas por mol. Quando eu faço esse produto, da quantidade de mols pela massa molar, eu descubro que eu tenho uma massa M de bicarbonato. Isso você poderia fazer uma regra de 3, né? Que 3 gramas corresponde a 100%. Então, essa massa M aqui corresponderia a X. E aí você faria os cálculos e tal e descobriria que X vale 70, né? Então, a massa de bicarbonato seria 70% do comprimido. Mas eu prefiro fazer assim, eu acho mais rápido. Mas, de qualquer forma, o gabarito, então, fica sendo a letra C. Outra coisa que eu queria revisar aqui com vocês é o uso desse sufixo bi, né? Eu deixei escrito aqui, ó, use o bi quando o ânion vem de um ácido diprótico, parcialmente ionizado. Como assim? Eu tenho que o ânion bicarbonato vem do ácido carbônico. Ele é um ácido diprótico, né? Tem 2 hidrogênios ionizáveis e ionizou um só. Então eu poderia ter H2SO4 e aí eu teria o HSO4- sendo o bisulfato, né? Então era isso. Se mantenham famintos aí pelo sucesso e não desistam.